A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 4, que traz por título: Os Hebreus vão para o Egito. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte: se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 do Juvenis, do primeiro trimestre de 2025, que traz por título: Os Hebreus vão para o Egito. Veja só, se você é professor, sempre recomendo: inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição descomplicada e a lição comentada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta aula. Agora, se você quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da sua turma. Nós chamamos esse processo de avaliação diagnóstica, para saber o que a sua turma já sabe, ok? Então aqui você pode perguntar: quem são os hebreus? O que tem a ver o Egito com o povo de Israel? Por quanto tempo Israel ficou escravo? Por que Israel foi escravizado no Egito? São perguntas que você deve fazer à sua turma e não pode responder. E se ninguém na sua turma responder, não responda. Deixe a turma na curiosidade. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica, professor. Agora vamos para o nosso versículo em destaque, onde está escrito: E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Gênesis 46, versículo 2 e 3. Veja só, sempre o povo de Deus tiver as suas preocupações. Aqui, por exemplo, Jacó estava temeroso em ir para o Egito, mas se fazia necessário. Então, o próprio Deus conversa com Jacó, tranquilizando o seu coração. Isso mesmo, Jacó estava temeroso. Deus se revela a Jacó para trazer calma ao coração dele, para trazer alívio ao coração dele e para reforçar a promessa feita aos pais de Jacó e a Jacó. Deus vai estar guardando, vai protegendo, mesmo no Egito. E ali, Deus faria dos seus filhos uma grande nação. Te pergunto, Deus cumpriu ou não cumpriu? Eu creio que você respondeu: cumpriu. Agora eu pergunto a você: mas foi fácil? Foi da noite para o dia? Foi em comer de fast food? Pediu, aconteceu? Não é assim não, crente. Converse com os seus juvenis. Deus tem o tempo certo e a hora certa de cumprir com as suas promessas. Mas o que ele promete, ele cumpre. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito organizado referente à leitura diária. Toda quarta-feira também nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E fique à vontade também para estar nos seguindo em nossas redes sociais. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 41, versículos 53 a 57. Em seguida, Gênesis capítulo 42, versículo 1 ao 5.
Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Coloque a sua turma para ler, incentiva, motiva. Vamos fazer uma aula movimentada. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou conectado com Deus. Nesta lição sobre a ida do povo hebreu para o Egito, observaremos o protagonismo de José, sua fidelidade a Deus, sua paciência diante das provações. José era bem jovem quando teve os sonhos que revelaram o seu futuro grandioso, mas teve de atravessar ainda muitas reviravoltas até vivenciá-los. Foi invejado pelos irmãos, vendido como escravo e mesmo fiel em sua tarefa, foi caluniado e preso. Na prisão, ainda ficou esquecido por um tempo, até enfim chegar o grande momento de sair e ver cumpridas as promessas do Senhor em sua vida. Desde o dia que sonhou até o dia que foi nomeado governador do Egito, passaram-se aproximadamente 13 anos. A fé de José foi provada durante este período. Agora reflita, você acha que seus sonhos estão demorando a se cumprir? Espere em Deus, assim como José, com integridade e mansidão, pois o Senhor sempre cumpre o que promete, e os que nele esperam jamais serão envergonhados. Meus professores, todos nós gostamos de contar a história de José. Agora eu te pergunto, se você fosse José, você passaria pela prova dando glória a Deus? Você passaria pelas lutas louvando, exaltando o Senhor? Sendo exemplo de vida? Será que se nós estivéssemos na vida de José, nós íamos glorificar o nome do Senhor? Estaríamos exaltando a Deus? Por que eu falo isso? José, até chegar no palácio, sofreu. Meu Deus! Até chegar a ser governador, ele sofreu. Foi preso, humilhado, traído, desprezado, jogado, fora da família, fora de tudo, da sua terra, fora de tudo. Mas José não perdeu a sua identidade. José não deixou de servir a Deus. Será que nós, diante dessa situação, se nós fôssemos José, nós teríamos a mesma postura? Pergunte também aos seus alunos. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e pergunte aos seus alunos. Aperta o juízo dos juvenis, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a família de Jacó. No item 1, a preferência do pai por José. O patriarca Jacó, cujo nome fora mudado para Israel, teve 12 filhos, homens, e estes filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos existem duas meia-tribos, que são as de Efraim e Manassés, os filhos de José, neto de Jacó. Isso ocorreu porque, em vez de existir a tribo de José, existiam duas meia-tribos que o representavam. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Foi nesse lugar que José teve os seus sonhos, o sonho dos molhos de trigo e de seus irmãos curvando-se diante do molho de José, e o sonho do sol, da lua e de 11 estrelas também se curvando diante dele. A partir de tal revelação, os irmãos de José, que já não gostavam dele por ser o filho preferido de Jacó, por ter ganhado uma túnica diferenciada e por denunciar os erros dos irmãos, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Após esse episódio, então, os irmãos de José tramaram a sua morte, enquanto discutiam se deveria ou não matá-lo. Com ele, já dentro de um poço, passou a caravana de Ismaelita e seus irmãos decidiram vendê-lo como escravo para aqueles comerciantes. Assim, José foi levado para o Egito. Seus irmãos mancharam sua túnica com sangue de um cabrito e levaram-na para Jacó. Todos os envolvidos na trama, mentindo para o seu pai, assistiram o seu pranto por dias em luto pela vida do seu filho preferido, pensando que uma fera o devorara até a morte. Veja só, professor, é um texto bastante comprido. É um texto longo. Aqui é para você resumir a história de José. É longo, mas você precisa resumir para não passar o tempo todo falando sobre essa história daqui, ok? Então vamos lá. Veja só, quando nós falamos de José, falamos daquele o qual Jacó amava, porque era filho da sua esposa amada. Mas, no entanto, os irmãos de José não gostavam dele,
Por que os irmãos de José não gostavam dele? Primeiro, porque ele era o filho preferido do seu pai Jacó. Segundo, Jacó tinha presenteado José com a túnica que o diferenciava e também poderia lhe dar direito à fortuna, a uma herança maior. Presta atenção. E terceiro lugar, tudo aquilo que os irmãos faziam de errado, José via e saía correndo para contar para o seu pai. Veja só que situação. Então, por causa desses três motivos revelados na Bíblia, pelo amor de Deus, viu? Revelados na Bíblia Sagrada, os irmãos de José não gostavam dele. E por causa disso, prepararam, isso mesmo, prepararam, se organizaram, projetaram a morte ou destruição ou sumiço de José. Tentaram por diversas vezes, até que, depois que tinha lhe jogado dentro de uma cisterna, um teve ideia para livrar e vender ele como escravo. E assim aconteceu. Os irmãos se juntam, têm um projeto para vender José a um grupo de ismaelita. Quem são ismaelita? Deixa aqui nos comentários se você lembra. Quem são ismaelita? O qual comprou José, que era filho de Jacó. Vou lhe dar uma dica. Tem parentesco aí, viu? O povo de Jacó, ismaelita, tem um parentesco muito forte. E, no entanto, José foi vendido aos ismaelitas, que chegaram lá no Egito e lhe venderam também como escravo. Pensa que situação, te pergunto, você estaria preparado, disposto a ser traído pelos seus irmãos? Você estaria disposto a ser preso e mesmo assim não negar sua fé, não sair do propósito de Deus? Você estaria disposto? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a bênção de Deus em meio à dor. Chegando ao Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mesmo traído pelos irmãos e vendido como escravo, a Bíblia diz que o Senhor estava com José e o fazia próspero, ao ponto de até mesmo Potifar perceber que tudo que José cuidava era abençoado. Por isso, colocou todas as suas posses sobre o cuidado do jovem, e o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Muitas vezes funciona assim na vida do crente, mesmo em meias adversidades e injúrias, até os ímpios reconhecem a prosperidade do Senhor em nossa vida. José tinha uma boa aparência e chamou a atenção da mulher de Potifar, que o cobiçava. Como José era temente a Deus, recusou-a mais de uma vez, até que, em uma emboscada, mesmo José fugindo do pecado, ela o acusou injustamente. José foi preso. Imagine que coisa cruel ser preso por um crime que não cometeu. Entretanto, mais uma vez, Deus usaria uma situação difícil para aproximar José ainda mais do cumprimento de seus sonhos. José não entendia na época, mas sempre esteve no lugar certo e na hora certa para que os propósitos de Deus se cumprissem em sua vida. Quantas vezes não acontece o mesmo conosco, não é verdade? Por isso, a fé, a certeza daquilo que ainda não se vê, é tão necessária durante a jornada. José precisou passar por tudo isso, mas através de sua vida, Deus salvou milhares da fome, até mesmo a sua família e o destino de todo o seu povo. Quando chegou o período de grande fome revelada pelo Senhor a Faraó, através de José, apenas o Egito tinha estoque de alimento e vendia para todos os povos que o procuravam. Esta notícia chegou à família de Jacó, que enviou 10 de seus filhos para o Egito em busca de alimento. Jacó, entretanto, não permitiu a ida de Benjamim, o filho mais novo, nesta comitiva. Portanto, os pontos-chave para a ida da família de Jacó ao Egito são os sonhos de José, sua venda como escravo, fome que assolou o mundo naquela época. Toda essa narrativa bíblica mostra como Deus está sempre no controle da história. Professores, entendam o seguinte: nesta lição, você vai precisar conhecer a história de José. Recomendo que você faça a leitura de Gênesis capítulo 37 a seguir. Vai fazer toda a diferença. Por quê? Você não pode somente ficar lendo toda a história da Bíblia
toda a história de José, você não vai poder ler a história toda. Então, cabe a você ter o conhecimento para narrar e fazer aquela síntese abençoada da história de José. Aqui, por exemplo, no primeiro tópico, no item 2, vai estar contando desde o dia que ele entra no Egito como escravo, que é vendido a Potifar, que o leva para sua casa e logo lhe coloca como chefe dos outros escravos. E começa a ver a prosperidade na casa de Potifar. Potifar, capitão da guarda de Faraó, começa a ter prosperidade porque José estava na casa dele e tomava conta de tudo aquilo que era de Potifar. Quem tomava conta era José. E por causa disso, Potifar teve prosperidade. Mas, no entanto, existia uma mulher que estava de olho em José. E por incrível que pareça, essa mulher era esposa de Potifar. Mas, no entanto, José não abriu mão. Ele não quis, não aceitou, não caiu na tentação, não cedeu ao pecado. Incentive também os seus juvenis a resistir firmes, a dizer não, a seguir o belíssimo exemplo de José. José venceu o pecado porque correu. Olha, José venceu o pecado porque saiu correndo. Tem muitas pessoas por aí pensando que são super homens poderosos, que não vai cair, super mulheres, que isso não tenta. Vigia. José venceu a tentação porque ele saiu correndo. Quando você vê algo que é pecado, faça igualmente José, corre, sai fora, não fica não, escapa-te por tua vida. Mas, no entanto, a mulher de Potifar estava tão desejosa pela vida de José que acabou tramando emboscada. Mas, no entanto, José não cedeu e acabou sendo acusado que tinha tentado algo com relação à mulher de Potifar. E por causa disso, ele é jogado na prisão. Pensa que situação. José agora, inocente novamente, jogado na prisão. E você o que faria? Será que na sua oração você falaria: Deus, tu sabe que eu sou inocente, eu não fiz nada disso, eu estou aqui, o Senhor não está me vendo não? Eita, que crente gosta de perguntar a Deus se Deus não está vendo. Concorda comigo? Crente já gosta de perguntar: Senhor, o Senhor não está me vendo não? O Senhor não sabe que eu moro não? Não sabe minha cidade não? Você já orou assim? Deixa aqui nos comentários. Eu não disse que José orou, estou perguntando se você oraria dessa forma. Mas, no entanto, José soube esperar no Senhor. E nesse episódio de esperar o Senhor, e Deus vendo tudo isso, cria uma possibilidade, cria uma porta para que José possa sair da prisão para o governo. Porque nosso Deus, ele tem poder. Nosso Deus, ele sabe trabalhar. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. É slide, vídeo chamado, despertador, artigos, explicações, resumos, atividades, cruzadinha, caça-palavra, PDF, um plano de aula. São várias atividades que nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta: mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp.
entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa receber os nossos materiais. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber os nossos materiais. Eita glória! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: a ida para o Egito. No item 1, José na prisão. José estava preso, mas o Senhor estava com ele até mesmo na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Foi na prisão que José se deparou com 2 prisioneiros que já havia servido o faraó, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Ambos amanheceram inquietos, e José, ao perguntar-lhes o motivo da inquietação, contaram-lhe seus sonhos. José, por sua vez, os interpreta. O sonho do copeiro teve um significado favorável, enquanto o sonho do padeiro não. Após 3 dias, Faraó convocou um banquete e tudo ocorreu exatamente da maneira como José interpretou. Faraó restituiu o cargo do chefe dos copeiros e mandou executar o padeiro. A capacidade de Deus dada a José para interpretar sonhos foi fundamental não só para José, como para toda a história do povo hebreu, pois, através dele, Deus começou a mudar a sorte de seu povo e a concretizar seus propósitos mais amplos. Presta atenção, né? Quem diria que na prisão Deus tinha seus propósitos na vida de José? Presta atenção, na prisão Deus tinha os seus propósitos. Aprenda, não é o lugar que vai te fazer ser grande, é Deus. Você pode estar no interior, você pode estar na capital, você pode estar na comunidade, você pode estar na zona rural. É Deus que faz, é Deus que levanta, é Deus também que abate. Aqui, por exemplo, José está na prisão, mas, no entanto, inocente. Ele não merecia estar na prisão. Por causa disso, Deus o abençoou, Deus o guardou. E presta atenção, mesmo na prisão, José tem prosperidade. Porque quando ele chega na prisão, pelo seu comportamento, pela sua atitude, o carcereiro logo diz: eu preciso colocar esse preso daí para chefiar, para me ajudar a tomar conta dos outros presos. E assim aconteceu. Deus abençoou José até mesmo na prisão. Mas, no entanto, lá na prisão, ele vai conhecer o copeiro de Faraó e o padeiro. Ambos estavam lá presos, acusados de ter projetado, tramado assim a morte de Faraó. Mas, no entanto, ambos, o padeiro e o copeiro, têm um sonho e amanhecem quietos. E José, vendo essa inquietude deles, perguntou-lhes: o que é que vocês têm? Por que vocês estão assim, nessa inquietude toda? Meus irmãos, abra agora um parêntese. Preste atenção, o cuidado que José tinha pela vida das outras pessoas. Mesmo na prisão, ele ficou preocupado com a situação do copeiro e do padeiro. Ele parou para perguntar e ouvir a necessidade do copeiro e do padeiro. E hoje, estamos vivendo em um tempo, hoje ninguém quer perguntar mais nada. Ninguém quer ajudar mais a ninguém. Ninguém para ouvir, para ajudar, para aconselhar, emprestar seu ombro amigo. Concorda comigo? Mas José foi diferente. Ele parou para ouvir as necessidades e as demandas do copeiro e do padeiro. Faça a mesma coisa. Feche o parêntese e retorne novamente para a aula. E, no entanto, ao contar o sonho, tanto o padeiro quanto o copeiro, Deus deu a revelação a José da interpretação. E do jeito que José disse aconteceu. Depois de 3 dias, o copeiro foi restituído novamente a estar do lado de Faraó, porque ele não tinha culpa. Já o padeiro foi acusado e condenado à morte, porque foi ele que tinha projetado, organizado a morte de Faraó. Do jeito que José falou, aconteceu. Por quê, pastor? Quem tinha dado o sonho ao copeiro e ao padeiro foi o próprio Deus. E o próprio Deus que deu o sonho a eles, deu a interpretação a José, porque Deus dá a quem ele quer. Deus usa a quem ele quer.
Deus fala com quem Ele quer. Deu para você entender, crente, isso? Converse com seus juvenis, aperta o juízo. E, no entanto, antes do copeiro sair, José avisou e pediu o seguinte: olha, não esqueça de mim não. Quando você estiver próximo de Faraó, fala de mim, me dá a palavra, me ajuda. Mas você sabe, né? Tem pessoas que só quer ser ajudado. Tem pessoas que só quer ter um ombro amigo, mas não quer dar o ombro amigo, não quer ajudar, só quer receber, receber, receber. Venha a nós sempre, ao vosso reino nunca. Te pergunto, será que você é assim? Gosta de receber ajuda, gosta de receber presente, mas não presenteia ninguém, não ajuda ninguém. Vigia, crente, vigia. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: José interpreta os sonhos de Faraó. Faraó teve 2 sonhos: 7 vacas gordas, que foram devoradas por 7 vacas magras. Em seguida, 7 espigas boas e saudáveis, que foram devoradas por 7 espigas murchas e ressequidas. Faraó ficou perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito para interpretarem seus sonhos. Mas nenhum deles conseguiu, até que o chefe dos copeiros lembrou-se de que José interpretou seu sonho, e tudo ocorreu como ele havia dito, e contou isso a Faraó. No tempo certo, José foi lembrado e seus talentos foram úteis para Deus cumprir seus propósitos. Não se preocupe se na sua vida ainda não aconteceu aquilo que você sonha e espera. Continue fazendo sua parte, sendo fiel ao Senhor. E no tempo certo, Deus cumprirá todo o seu desígnio na sua história. Veja só, aquilo que Deus promete continua de pé. Nós não sabemos o meio, nem como Deus vai estar cumprindo, mas Ele cumpre as suas promessas. Preste atenção aqui agora. Deus dá a Faraó 2 sonhos. E, no entanto, ele nada entendeu. Os magos do Egito nada entenderam. Os sábios nada entenderam. Ninguém conseguia explicar, interpretar o sonho que Faraó teve. Nesse exato momento, o copeiro, lembra o copeiro? O qual José tinha lhe dado a revelação do sonho, e ele tinha sido restituído novamente para estar do lado de Faraó. Este lembra-se de José, conta para Faraó que enquanto esteve na prisão, um jovem, José, tinha lhe dado a revelação do seu sonho, e tudo que ele falou aconteceu. Imediatamente, Faraó não perde tempo, pede que José vá até ele para lhe revelar o sonho que ele teve. Meus irmãos, é essencial você cultivar, guardar, zelar aquilo que Deus coloca na sua mão. Seus talentos, seus dons, você precisa zelar, porque você nunca sabe o dia e a hora que você vai ser chamado para se apresentar diante do rei. Agora esteja pronto, esteja preparado. Veja que aqui já vai se passar aproximadamente 13 anos em que Deus fez a promessa, e a promessa vai começar a se cumprir. 13 anos de espera. Mas hoje estamos na geração do fast food. Pediu, chegou, chegou, pediu. Mas na Bíblia não é assim não, viu? Deus tem um tempo certo e a hora certa de cumprir as suas promessas. Mas aquilo que ele promete continua de pé. Agora eu também preciso estar de pé. Veja que mesmo José sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido, sendo humilhado, estando na prisão, mesmo assim ele não cedeu à sua fé. Mesmo assim não ficou murmurando, colocando a culpa em A e em B. Ele continuou sendo fiel a Deus. Faça a mesma coisa, que possamos seguir esse excelente exemplo. Concorda comigo? E se fosse você na história de José, você teria permanecido firme? Deixa aqui e pergunte aos seus alunos. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos iniciando com o nosso curso Descomplicando a Gestão do EBD. Se você quiser estudar conosco sobre a gestão do EBD, como melhorar, como incentivar, como motivar seus alunos, como organizar a sua escola bíblica, recomendo vir estudar com o pastor Giovanni Santos. Deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no grupo de informações com relação ao curso Descomplicando a Gestão do EBD. Vem estudar, crente! Agora vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título:
O legado de José. No item 1, José conhece Faraó. Quando José vai à presença de Faraó, ele glorifica a Deus dizendo que o Senhor dará a interpretação dos sonhos, o que de fato acontece no momento mais importante de sua vida. José glorificou a Deus, mesmo após muito sofrimento. Faraó viu em José uma sabedoria tão sobrenatural que afirmou que o Espírito de Deus estava sobre ele e ordenou que José governasse o Egito ao seu lado. Além disso, José foi um excelente administrador, tanto no período da fartura, quanto um quinto da colheita, quanto do período da seca, vendendo o trigo para os famintos que iam ao Egito. Irmãos, perceba, né? Quando você é homem de Deus, é homem de Deus. Comportamento, atitude, exalta o Senhor, não anda murmurando, reclamando, colocando a culpa em tudo, em todos. Diante de Faraó, José vai exaltar, vai glorificar, vai manter a sua fé e deixa claro que é Deus que estará lhe dando a interpretação dos sonhos. Ele não nega o nome de Deus. Ele não fica murmurando, reclamando. Fale isso com seus juvenis e veja que estava preso, sofrendo, sendo humilhado. Mas diante de Faraó, ele não pensou duas vezes. Deixou claro, é Deus que vai dar a interpretação dos sonhos. E assim aconteceu. E por causa disso, José foi abençoado, se tornou governador do Egito e fez uma excelente administração, porque seguiu aquilo que Deus tinha lhe dado na interpretação dos sonhos. Saber guardar para o futuro. Olha, saber guardar para o futuro. Tem pessoas por aí ganhando hoje e gastando tudo. Mas José, o sonho dizia, ajunta, guarda, porque vai vir um tempo de seca. José foi inteligente e seja você também inteligente. Sabe guardar para o futuro. Mas vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: a família de José vai ao Egito. Dentre todos os povos que foram ao Egito em busca de alimento, estavam também os irmãos de José. Ele os reconheceu, mas José estava diferente e não se deu a conhecer até que pudesse processar aquele encontro. A narrativa de quando ele se revela aos seus irmãos nos faz refletir do quanto deve ter sido difícil escolher o caminho do perdão e não da vingança. Vemos que o Espírito do Senhor ainda estava em José e ele conseguiu liberar um genuíno e emocionante perdão e ainda proveu a salvação ao mandar trazer toda a sua família ao Egito. Quando Jacó chegou ao Egito com toda a sua família, cerca de 70 pessoas, eles habitaram numa terra boa para o plantio, sob a orientação do faraó. E os hebreus prosperaram muito na terra de Gozém, do delta do Nilo, onde o povo cresceu e se multiplicou abundantemente. O tempo passou até se levantar um faraó que não conhecia a história de José e sua família. Este faraó, provavelmente, depois toda a dinastia do anterior e tomou o poder. Ele percebeu que o povo hebreu crescia e prosperava com muita velocidade e, movido por inveja e medo, escravizou e oprimiu o povo. Entretanto, quanto mais o povo era oprimido, mais crescia. Deus utiliza até uma situação adversa que um dia acabara para nos fazer crescer. Irmãos, Deus ele faz o que ele quer, quando ele quer. Perceba o seguinte, José chega no Egito como escravo, mas, no entanto, se torna governador. E Jacó e seus 70 descendentes que estavam com ele entram agora no Egito. Já tinha 5 no Egito, com mais 75 hebreus estão no Egito. Depois de mais de 400 anos, já são mais de 3 milhões de pessoas. Deus cuida e dá prosperidade. Mas, no entanto, nesse período, levanta-se um faraó que não conhecia a história, que na verdade que não valorizava a história de José e ficou com medo, porque o povo de Israel estava crescendo, se desenvolvendo e multiplicando. E por causa do medo, acabou escravizando o povo de Israel. Passou a trabalhar de um trabalho escravo, humilhante, mas Deus estava vendo tudo. Anote aí, Deus permitiu
que o povo de Israel morasse no Egito como escravo. Deus permitiu, mas no tempo certo Deus libertou, que vai ser a temática da próxima lição, lição de número 5. Agora vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. Mas vamos para a nossa conclusão? Deus está no controle de todas as situações. Por mais que uma circunstância pareça diversa, injusta, ou que não haja saída, lembre-se da história de José. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. O agir de Deus é surpreendente. Um dia, José estava esquecido numa prisão e no outro, estava sendo exaltado por Faraó diante de todo o Egito. Ele usa até o que nos ocorre de mais doloroso e horrível para um dia alcançarmos o que foi prometido. Irmãos, Deus, ele sabe abrir porta onde não tem porta. Quem diria, pelo amor de Deus, que um cara que é vendido pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, vendido como escravo, preso, humilhado, Deus um dia estaria lhe exaltando, que se tornaria governador. É Deus que faz. Agora te pergunto, você quer ser governador? Talvez sim, né? Agora quer passar 13 anos sofrendo, padecendo? A promessa foi feita e depois de 13 anos vai se cumprir na vida de José. Aquilo que Deus promete, ele cumpre, mas espera o tempo dele. E outra coisa, viu? Deus sempre vai estar revelando a promessa, mas não o processo. Deus nos faz a promessa, mas não nos conta o processo que nós vamos passar até chegarmos à promessa. Mas, no entanto, fica crente, confia, converse com seus juvenis em nome de Jesus. Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficam em dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas que Deus continue te abençoando, te cobrindo com toda sorte de bênção. E até a próxima aula, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.